Tá vendo? A reunião está sendo gravada. Nós temos mais 1 minuto que eu estou esperando aí de prazo. Já vou apresentar para os senhores. Uma janela. Essa aqui. Compartilhar. Ver todo mundo. Tá. Permitir. Bom dia para aqueles que estão chegando. Tá? Bom dia, sejam bem-vindos. Mouse, você está por aí? Mouse? Bom dia, bom dia, primeiros anos. Galera da nutrição, galera da agro, galera da informática, bom dia a todos. Aula de hoje, calculeba, muita calculeba. Tá bom? Acho que a gente pode calcular. Acho que a gente já pode começar, ok? À medida que o pessoal for chegando, eu vou aceitando aí a participação e a gente vai rachando a taca. Bom? Então, antes de mais nada, liguem aí o seu matematiquês. Tá? Liguem muito o matematiquês. Então, eu vou apresentar algumas informações agora. E aí, nessas informações, eu vou colocar algumas situações, problema, para a gente poder ver como utilizar as informações que vocês terão acesso a ela agora, né? As informações que eu vou apresentar. Ok? Então, antes de mais nada, liguem bastante aí a atenção e sigam o máximo possível. Então, eu espero que todo mundo esteja vendo aí, né, uma figura com uma pessoa puxando uma caixa, utilizando uma corda. Reparem que eu representei aí nessa caixa uma força F. E essa força F, ela está inclinada, né? Quer dizer, não é uma força nem horizontal e nem vertical. Primeira coisa. Primeira chamada de atenção. Toda vez que vocês se depararem com uma situação que envolve um vetor inclinado, qualquer ângulo, seja apontando inclinado para cima, seja apontando inclinado para baixo, não interessa. É um vetor inclinado, você vai utilizar os artifícios matemáticos que nós vamos ver hoje. Tá ok? Não procure chifre na cabeça de cavalo que vocês vão encontrar unicórnio. E não presta. Então, enxergou o vetor inclinado. Pá! Automático. Nós vamos fazer decomposição de vetor. Tá ok? Apareceu o vetor inclinado. Da agora para sempre. Para o resto da vida. Você viu um vetor inclinado? Decomposição de vetor para ele. Senta a decomposição de vetor nele. Beleza? Então, eu vou ensinar a vocês hoje como fazer corretamente, da maneira menos penosa possível e mais rápida possível, a decomposição de vetores. Para fazer isso, eu vou apresentar para vocês alguns conceitos matemáticos que talvez a maioria possa nunca ter visto. Então, eu vou apresentar para vocês. E vocês vão ter o cuidado de olhar com mais atenção em casa, separado. Mas eu também vou apresentar para vocês alguns macetes que a gente utiliza na física que
permitem a gente fazer a decomposição de vetores e lidar com as situações mais complicadas do mundo usando esses macetes simples, para simplificar o trabalho de cada um. Professor, o senhor vai permitir a gente usar os macetes? Sim, é claro. Se eu vou apresentá-los, eu quero que vocês utilizem. Aí a gente pode usar, por exemplo, no Enem? Deve. Nós podemos usar em OBF, OBFEP, OBOBA, OBMAT? Sim, é para usar. Tá bom? Vai facilitar muito, vai ajudar muito. Então, usem. Beleza? Então tá ok. Então nós vamos começar hoje chamando atenção para as situações e para os casos em que aparecerem vetores inclinados. Apareceu um vetor inclinado, decomposição de vetor nele. Agora, o que é decomposição de vetor? Nós já começamos a falar sobre isso. Tá? A aula passada deu errado aí, então nós vamos recuperar tudo hoje, vamos aprofundar hoje. A aula que vem, eu vou fazer alguns exercícios, inclusive da lista que eu vou enviar para vocês hoje ou amanhã. Tá bem? Nós vamos discutir alguns exercícios. É preciso que vocês entendam muito bem como fazer a decomposição de vetores. Tá ok? Então, beleza. Então, eu vou partir dessa situação que está aí. Ó. Uma pessoa puxando uma caixa, utilizando uma corda, tá? E nessa corda eu já representei aí a força que é aplicada na caixa e que, obviamente, né, fará ou não a caixa entrar em movimento. Atenção, via de regra, a gente representa a força em um corpo, pode ser representada no centro dele ou na extremidade, então não tem problema, tá ok? Pode ser representada sem problema nenhum. Então, nós temos aí uma força inclinada, em um ângulo de 37 graus. Repito, toda vez que tivermos um vetor inclinado, aplicamos a ele a regra da decomposição de vetores. Como fazer decomposição de vetores? Vamos lá, me ajudem. A decomposição de vetores consiste naquilo que eu disse há algumas aulas atrás. Consiste em pegar um vetor só e transformá-lo em dois. Então, nós vamos pegar um vetor inclinado e vamos convertê-lo em dois. Um na vertical e outro na horizontal. Tá ok? Isso é o que nós vamos fazer. Então, decompor o vetor, transformar um em dois. Isso é complicado? Isso vai dificultar? Não. Isso vai facilitar. Vocês vão ver. Então, vamos lá. Então, o que acontece aqui é o seguinte, tá ok? Para a gente decompor um vetor, nós vamos usar o seguinte artifício. Nós vamos imaginar que esse vetor provoca sombra. Provoca sombra aonde? No plano cartesiano, nos eixos x e y, ok? Então, nós vamos sempre... O primeiro passo para decompor o vetor é pegar o sistema cartesiano, os eixos x e y, e colocar no pé desse vetor. Ok? Então, quando a gente vai e coloca o sistema x e y, o plano cartesiano, no pé do vetor, nós então imaginamos que esse vetor vai provocar uma sombra, tanto no eixo x, quanto no eixo y. Ok? Essas duas sombras são dois vetores. Obviamente, um vetor na vertical, em y, e um vetor na horizontal, em x. Esses dois vetores são chamados de projeções vetoriais. São os componentes do vetor original. Esse procedimento é a decomposição do vetor, ok? É eu pegar um vetor inclinado e encontrar dois vetores que vão fazer o mesmo trabalho que ele.
representados em um plano cartesiano XY. Agora, vem a lasqueira. Qual que é a lasqueira? Se o meu vetor tem um módulo, quer dizer, se ele tem um valor, significa que as componentes dele também têm. E ao invés de trabalhar com o vetor inclinado e com o seu módulo, nós vamos trabalhar com as componentes desse vetor e seus módulos. Tá ok? Então, o trabalho, o real trabalho, vai ser calcular o módulo dessas componentes. Então, no caso do meu vetor f, que tem um certo valor, um certo módulo, eu preciso identificar o módulo das componentes fx e fy do vetor f. Fx é a projeção ou a sombra do vetor f no eixo x e fy é a sombra do vetor f no eixo y. Vale lembrar que as componentes recebem a letra do vetor original. Então, se o vetor f, eu vou ter fx e fy. Se o vetor for v, eu vou ter vx e vy. Se o vetor for p, eu vou ter px e py e assim por diante. Tá ok? Então, a gente usa nas componentes a mesma letra do vetor original. Bom, como é que nós calculamos, então, os valores, os módulos das componentes x e y? Pimba! Dá galho. Então, vamos aprender esse galho. Primeiro, eu vou buscar lá na matemática uma figura geométrica que todo mundo conhece. É o chamado triângulo. Nessa figura que está aí, particularmente, eu vejo dois triângulos. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas eu espero que sim. Se vocês observarem bem, eu vou apresentar para os senhores aqui dois triângulos. Olha aqui, ó. Existe um triângulo aqui, ó. Esse aqui é um triângulo. Desculpem o risco todo. E aqui assim nós temos mais um triângulo, ó. Tá ok? Beleza? Enxergaram esses triângulos? E são dois triângulos especiais. São dois triângulos retângulos. Dois triângulos retângulos. Eu vou mostrar para vocês um artifício que utiliza esses dois triângulos, na verdade é apenas um, para a gente poder determinar os módulos, os valores das componentes do meu vetor original. Claro que para isso eu preciso saber o valor do vetor original. Ok? Então vamos lá. Desculpem, tá? Então vejam, eu quero que vocês prestem atenção em um dos triângulos. Eu vou destacar aqui os lados desse triângulo, ok? Vejam, olha só que bacana. Eu peguei o meu vetor f, original, inclinado, representei a sombra dele no plano cartesiano, o fx e o fy, e estou enxergando aqui na parte de baixo um triângulo retângulo, ok? O triângulo retângulo, cada lado dele tem um nome. Os dois lados menores a gente chama de catetos. O lado maior a gente chama de hipotenusa. É daí que vem o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Nós vamos usar o teorema de Pitágoras? Não. Vamos. E cada canto do triângulo é chamado de vértice. No caso do triângulo retângulo, um dos vértices é especial. O vértice que tem o ângulo reto, que vale sempre 90 graus. Não pode ser esquecido que a soma dos ângulos de um triângulo dá 180 graus. Tá certo? Então, a soma dos ângulos dos três vértices sempre dá 180 graus. Tá beleza? Então, eu vou usar esse triângulo retângulo. Agora, quando eu tenho um triângulo retângulo, existem umas relações que a gente chama de relações trigonométricas. São as relações trigonométricas do triângulo retângulo.
essas relações são três. São definidas como seno, cosseno e tangente. Eu vou apresentar para vocês. Eu não vou fornecer detalhes, mas eu vou fornecer aquilo que é essencial para que todos conheçam o que é um seno, o que é cosseno e o que é tangente. Tá bem? Então, vamos lá. Então, tomando como referência o meu triângulo retângulo, eu vou apresentar para vocês essas três relações trigonométricas, ou funções trigonométricas. O seno. O que é o seno? Para a gente calcular essas relações, a gente utiliza os lados do triângulo. A gente utiliza a medida desses lados. Tá ok? E eu vou mostrar para vocês como encontrá-los. Então, o seno de um ângulo, que está representado aqui, ó, esse ângulo alfa, quando nós representamos um ângulo num triângulo, a gente tem que enxergar o seguinte. Esse ângulo, ele olha para um dos lados. Quer dizer, ele está olhando aqui, é como se o ângulo fosse um olho e estivesse enxergando na frente dele um dos catetos do triângulo. Esse cateto que o ângulo está olhando para ele, o ângulo que eu estou considerando como referência, esse aqui, ó, o alfa, esse cateto ele é chamado de cateto oposto. O outro cateto, tá, que está aqui embaixo, que ajuda a formar o ângulo, ele é chamado de cateto adjacente. Tá ok? Então, todo triângulo tem dois catetos. Triângulo retângulo. Um cateto oposto e um cateto adjacente. E tem também o lado maior, que é a hipotenusa. Tá. Então, nessa situação que está aí, considerando esse ângulo que está aqui, ó, que eu estou marcando com o mouse, prestem atenção. Considerando esse ângulo, esse lado aqui é o cateto oposto, esse aqui é o cateto adjacente. Ponto. Morreu. Agora, se eu considerar o ângulo aqui de cima, eu posso escolher qualquer um. Então, vamos considerar o ângulo de cima. Se eu considerar esse ângulo de cima, ele está olhando agora para o cateto de baixo. Então, esse cateto deixa de ser o adjacente e passa a ser o cateto oposto. Então, quando eu mudo de ângulo, eu mudo o nome dos catetos. Ah, professor, e se eu quiser considerar o ângulo reto? Você não considera o ângulo reto. Nós não vamos analisar o ângulo reto. O ângulo reto é só para falar para mim. É um triângulo retângulo. Morreu. Fim de papo. Então, o que é o seno? Tomei um ângulo como referência. Quem é o seno daquele ângulo? O seno, ele é definido como sendo a relação entre o cateto oposto, vou pegar o tamanho do cateto oposto e vou dividir pelo tamanho da hipotenusa. Eu vou pegar esse lado, o valor dele, e dividir por esse. O cosseno, a gente considera o outro cateto. Então, a gente pega o lado, o valor do cateto adjacente, e divide pelo valor da hipotenusa. Tá ok? E a tangente, eu faço a divisão entre os dois catetos. Eu pego o cateto oposto, o valor dele, e divido pelo valor da hipotenusa. Então, só para a gente ter uma ideia, imagine que a hipotenusa vale 10, o cateto adjacente vale 8 e o cateto oposto vale 6. Imagine. Tá? Então, quem vai ser o seno daquele ângulo aqui? Eu não sei que ângulo que é esse, não interessa saber que ângulo que é esse aqui, não. Quanto que é o seno dele? O seno dele seria o cateto oposto, 6, sobre hipotenusa, 10. Esse é o seno dele. Quanto que vale esse seno? 0,6. Esse é o seno. Ah, quanto que é o cosseno? O cosseno dele é o cateto adjacente, 8, sobre hipotenusa. Ah, então quanto que é o seno? Uai, 0,8. 0,8. Esse é o seno. Eu preciso conhecer o seno.
Eu preciso saber quem é o seno. Só isso. E quem é a tangente, no caso? A tangente é o cateto oposto, 6, sobre o cateto adjacente, 8. 6 sobre 8, aproximadamente 0,70. Tá. É assim que eu calculo o seno. Para que serve seno, cosseno, tangente? Isso em matemática é um número, é uma relação trigonométrica. Em física, é o nosso caminho para achar o valor do fx e o valor do fy, que são os dois vetores projeções do vetor inclinado. São aqueles vetores com os quais eu vou fazer a decomposição vetorial. Beleza? Então, eu vou pegar o meu conhecimento matemático agora e vou jogar para a física. Vocês me ajudam? Fica ligado. Olha o pulo do gato. Então, a gente já sabe que seno é cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, e a tangente guarda. Por enquanto, só guarda. Então, vamos lá. Repare para essa figura. É o mesmo triângulo retângulo. Eu só encaixei nesses triângulos as componentes do meu vetor F. Tá ok? Vejam, eu peguei o FY que está aqui, ó, e eu puxei para o lado de cá. Por que eu posso fazer isso? Porque a matemática me diz que quando eu tenho um retângulo, os lados opostos são iguais. Então, esse lado que está aqui, ó, que eu estou passando o mouse nele, é igual ao FY. Então, eu posso puxar o FY para ele. Então, olha aqui, ó. Esse é o FY. O FX está aqui embaixo. Olha ele aqui, ó. E agora eu tenho aqui na hipotenusa o vetor F. Repare, eu peguei o meu triângulo retângulo, encaixei nele aqueles vetores originais lá da minha decomposição. Tá ok? Beleza? Agora, olha que bacana. Vamos usar a ideia de seno e cosseno. O que é o seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas quem que é o cateto oposto? Agora eu estou pensando em física. O cateto oposto é esse vetor aqui, ó. É o FY. Então eu posso escrever o seno, dizendo que o seno é FY, cateto oposto, sobre a hipotenusa, que é o F. Ok? Então, seno é o valor do FY sobre o valor do F. E o que é o cosseno? O cosseno é o cateto adjacente, o Fx, sobre a hipotenusa, que nesse caso aqui é o F. Reparem, quando eu escrevi seno e cosseno, usando Fx e F, eu encaixei na equação de seno e cosseno o vetor que eu preciso conhecer e aquele que eu conheço. Tá certo? O vetor original eu conheço. As componentes não. Então eu quero achar as componentes usando o que eu conheço, utilizando a função trigonométrica seno e cosseno. Agora, só reorganizando, repare que se o F está dividindo, eu posso puxar ele para o lado de cá, multiplicando. Então, eu teria que o FY é dado, como que eu acho o FY? Ele é dado pelo valor do F que eu conheço, multiplicado pelo seno do ângulo, que nós sabemos achar. Da mesma forma, o Fx, que eu não conheço, eu consigo encontrá-lo, pegando o valor do F, que eu vou conhecer, que é dado, e multiplicando isso pelo valor do cosseno do ângulo. Beleza? Então, como que nós calculamos as componentes do vetor? Usando essas expressões, e que tem seno e cosseno. Agora vem um detalhe. Valores de seno e cosseno
são tabelados. Em todas as provas de Enem, em todas as provas de Olimpíada, valores de seno e cosseno são dados. Então, na verdade, nós não temos que calcular valores de seno e cosseno. Eles são dados. Mas se é dado o valor do seno e do cosseno, e também é dado o valor do vetor inclinado, na verdade, eu só preciso de achar os valores das componentes, que é o nosso objetivo hoje. Então, nós vamos fazer uma situação, algumas situações em que iremos determinar o valor das componentes do vetor. Para que nós vamos fazer isso? Para utilizar em todos os ramos da física de agora em diante. Serve para tudo que envolve física, desde que se trate de grandeza vetorial. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou propor a vocês essa situação. Olha que bacana. Eu estou entregando para vocês um vetor inclinado, um vetor A. Beleza? Estou entregando para vocês como as provas todas fazem. Como todas as situações fazem. Estou entregando também valores para seno e cosseno. E eu ainda identifiquei o ângulo. É um ângulo de 30 graus. Então, você tem um vetor inclinado A, 30 graus com a horizontal. Beleza? Esse vetor inclinado, ele vale. Ele tem um valor, ele tem um módulo. E esse módulo dele é 20U. O que é esse U? Unidade. Qualquer coisa, ele é 20 qualquer coisa. Ele é 20 banana, ele é 20 maçã, ele é 20 pé, ele é 20 braço, 20 dedo, é 20 qualquer coisa. Esse U está no lugar de qualquer coisa. Tá ok? Então, nós vamos pegar esse vetor inclinado e vamos determinar as componentes retangulares ou as projeções desse vetor no plano cartesiano x e y. Beleza? Como que nós vamos fazer isso? Sigam com atenção. Como que nós vamos representar os vetores primeiro? Desculpem, tá? Se sai um pouquinho torto, por causa da caneta. Então, o procedimento é o seguinte. Você vai na ponta do vetor que foi dado. Na ponta do vetor que foi dado. Ok? Na ponta dele. E esquece por enquanto. Vai para o outro lado do vetor. Você vai no pé dele. Tá aqui, tá aqui? Beleza? Esse é o pé do vetor. Nós vamos fazer no pé do vetor os dois eixos, x e y. Primeira coisa. Então, você vai pegar a sua caneta e vai riscar aqui no pé do vetor, ó. O eixo y, desculpem porque ficou torto. Não tem problema não. E nós vamos passar aqui embaixo o eixo x. Ok? Então, tá aqui. O eixo y e o eixo x. Ok? Primeira coisa. Vai no pé do vetor e traça os eixos y e x. Ponto. Agora vai na ponta do vetor. Que achas? Vai lá na ponta do vetor. Faz um pontilhado caindo até chegar no eixo x. Vai aqui na ponta do vetor. Chegou no eixo x. Beleza? Vai na ponta do vetor de novo e faz um pontilhado até o eixo y. Um pontilhado horizontal. Bonitinho. O mais bonitinho possível. Então, aqui, ó. O efeito sonoro é só para empolgar. Então, olha. Eu fiz aqui um retângulo. Alguns chamarão de quadrado, mas é um retângulo. Tá? Por quê? Porque eu não tenho certeza que os lados são iguais. Agora, aqui embaixo, nós vamos imaginar a sombra do vetor A. A sombra. Então, eu vou fazer um vetor, eu vou desenhar no eixo X a sombra do vetor A. A sombra do pé é um pé. A sombra da cabeça é uma cabeça. Então, nós vamos pôr aqui, ó, uma seta. A sombra de uma flecha é uma flecha. Tá ok? Então, tá aqui a ponta do meu vetor A.
Essa aqui é a sombra de A no eixo X. É o AX. Tá ok? Essa é a primeira componente de A. Agora eu vou fazer isso no eixo Y. Então, vou desenhar aqui no eixo Y. Desculpem, que o eixo Y é foda, né? Descer isso aqui, crê em Deus, Pai. Tá, vocês entenderam. Então, o que eu estou fazendo é desenhar aqui, tá? Um vetor no eixo Y. Tá aqui. Tá ok. Aí eu vou pôr aqui em cima, sombra de sombra é sombra. Ok? Aí nós temos aqui, então, dois vetores. O AX e o AY. Ok? AX e AY. Tá. Como que eu acho o valor de AX e AY usando o valor do A? Nós vamos usar seno e cosseno. Agora vai um macete. Gravem esse macete. Vale ouro. Tá ok? Tá. AX e AY são sombras de A. Eu gosto de falar que AX e AY são filhos de A. Tá ok? Então, eu vou escrever isso aqui de uma maneira diferente. Ó. Eu vou falar que o AX é filho do A. Por que eu estou dizendo igual? Porque é filho de peixe? Peixinho é. Né? Então, AX é filho de A. E o AY também é filho de A. Agora, um deles vai ficar com seno e o outro vai ficar com cosseno. Como que nós vamos saber quem está com seno e quem está com cosseno? Olha a dica, o macete. Como A tem dois filhos, A gosta mais de um do que do outro. Tá certo? Então, olha só o que aconteceu aqui. Ó. O A Y cosseno e a X. O seno é o AY e o cosseno AX. Beleza. Vale para essa situação, tá ok? Quem disse isso aí? 1-0. Agora, como é que nós vamos saber o que esse cara aí falou? Ó? Olha só. O AX é filho de A. Repare, existe ângulo aqui, ó. Então, o AX está com ângulo. Com ângulo. AX está com o ângulo de 30. Agora, o AY, repare, também é filho de A. Mas ele não tem ângulo. Ele está sem o ângulo de 30. O AX está com, e o AY está sem, olha a dica aí. Com, começa com C. Cosseno. Sem, começa com S. Seno. Ó. Ok? Olha que óbvio. Com cosseno. Sem seno. Beleza? Então, você representa o ângulo só. E olha aquele que está com e aquele que está sem. Então, no caso, o AX com ângulo. Cosseno de 30. Ok? E o AY sem ângulo. Ó. Seno de 30. Eu escrevo sim, por causa da calculadora. Tá? É hábito. Agora, como é que eu vou saber o valor do AX e do AY? Substitui os números. Substitui os números. Quem é o AX? O AX é o valor do A. Quanto que é o valor do A? Olha que bacana. Ó. O A é 21. Então, ele é 21 vezes o cosseno de 30. O que é o cosseno de 30? Está aqui, ó. 0,87. Ah, mas eu vou ter que fazer essa conta? Vai. Você vai ter que fazer essa conta. Tá ok? 2 vezes 7. AX. 2 vezes 7. 14 vai 1. 2 vezes 8 com 1. 16 com mais 1, 17. Então tá aqui, ó.
Quer dizer que o vetor AX, a sombra do A, o A vale 20. E o AX vale quanto? 17,4. 17,4 o quê? O mesmo que o A. U, unidades. Então, veja, achei o valor do AX. Olha que bacana. Repito o procedimento para achar o AY. Só que agora, o AY é dado não pelo seno, não pelo cosseno, mas pelo seno. Então, quem é o AY? É o valor do A de novo, 20U, unidades, multiplicado pelo seno de 30. Quanto que é o seno de 30? É ele aqui, ó, é meio. É meio, 0,5. Portanto, o AY é metade de 20. Metade de 20, 10 unidades. Achei. Estão aqui os valores das projeções AX e AY. Entenderam? É assim que eu acho o valor dos vetores. Ah, e o que eu vou fazer com eles? Calma. Primeiro vamos saber como que acha. Depois nós vamos usar. Beleza? Professor? Entendi nada. Beleza. Rapidamente agora, mais um exemplo. Virei o vetor A. Agora deixei o vetor A e estou chamando de vetor V. Ok? E eu quero que vocês me ajudem. Nós vamos fazer a decomposição do vetor V. Ok? E vamos calcular o valor das projeções de V. Como que faz a projeção? Primeiro passo, colocar os eixos X e Y. Vamos amarrar. Nosso tempo é curto. Então, aqui, ó, no pé do vetor dado, eu vou colocar o eixo X e vou colocar aqui, aproveitando, ó, o eixo Y. Agora eu vou na ponta do vetor que foi dado e faço os tracejados. Para que esses tracejados? Para me achar a sombra do vetor dado no eixo X e no eixo Y. Então, nós viemos aqui, ó, até o eixo X, tracejado até o eixo Y. Sombra de ponta é ponta. Sombra de flecha é flecha. Então tá aqui a flecha, ó. Essa aqui é a ponta da sombra do V no eixo X. Então, é a sombra VX. É a projeção VX. E aqui nós temos a sombra da ponta do V, ou seja, a sombra do próprio V no eixo Y, que é o nosso VY. Beleza. Representei as componentes do vetor V no plano cartesiano XY. Agora eu vou encontrar o valor dessas componentes, o módulo dessas componentes, porque nós vamos trabalhar com módulo. Nós vamos trabalhar com os módulos, ok? E esses vetores serão muito importantes nas leis de Newton, aula que vem. Então, quem vale Vx, quem vale Vy? Eu vou usar um macete, lembrem-se. O Vx é filho do V, pá. Agora, vamos ver se ele está com ou se ele está sem ângulo, ok? Reparem que o Vx, olha que o ângulo está aqui agora, ó. O ângulo está aqui, ó. Então, quer dizer que o meu Vx, tadinho do Vx está sem ângulo. Se ele está sem ângulo, então eu vou usar o seno. Vx é filho do V, mas está sem ângulo. Sem que ângulo? O ângulo que está escrito ali. O ângulo está dado. Ou seja, sem o ângulo de 43 graus. Substitua os valores. Substitui os valores dados. Quem é o Vx? O Vx é o valor do V. Olha o valor do V aí, ó. 100 unidades. Quem é o 143? Está dado. Olha ele aí. 0,5. Está errado. Mas deixa. Eu coloquei errado.
é 0,6, mas deixa quieto, não preocupa não. Então, quem vai ser o VX aqui no caso? O VX vai ser metade de 100, 50 unidades. Chama atenção mais uma vez, o valor do seno e cosseno de 43 estão errados. Eu vou ter que consertar, porque senão alguém vai brigar comigo. 0,6, 0,7. Então, aqui, ó, é 0,6. Ah, professor, aí eu não faço. É claro que faço. 0,6 vezes 100 é 60. Aí, ó, 60 unidades. Ah, beleza! Achamos o VX. Agora vamos achar o VY. Quem é o VY? O VY é φ de V. Agora, repare que o VY está com ângulo. Por que eu estou falando que ele está com ângulo? Porque o ângulo encosta nele aqui, ó. Ó, o ângulo encosta no VY, mas não encosta no VX. Então, o VY está com ângulo. Com ângulo cosseno. Aí você vai colocar aqui, ó, cosseno de 43 graus. Ué, mas o que é o cosseno de 46? Está aqui, cara. Ó. Então, meu VY vai ser o tamanho do V, 100 unidades, multiplicado pelo cosseno de 43, 0,7. Ou seja, o meu VY vai valer 70 unidades. Olha aqui, ó. Achei os valores das componentes VY e VX do meu vetor. A partir do momento que eu acho as componentes do vetor, eu esqueço o vetor e passo a trabalhar apenas com as suas componentes. Tá ok? Bom, não dá tempo hoje mais. Mas para a próxima aula, a primeira coisa que nós vamos fazer, a primeira, ok? Será resolver esta situação. Uma situação verdadeira, hipotética, mas verdadeira. Que é aquela que mostra uma pessoa, tá? Sustentando um aparelho de musculação, uma bola de ferro, que pesa 30 quilos e que está presa em 2 cordas. Eu quero saber o seguinte: quanto vale a força que a pessoa tem que fazer para sustentar essa bola de 30 quilos nessa situação que está aqui, ó, mantendo tudo em equilíbrio, ok? Vocês vão ver que nós vamos encher umas 2 folhas. Uma calculeba gostosa de fazer, mas vocês vão ver que, fazendo a decomposição vetorial, o procedimento vai ser extremamente simples, longo, mas simples. Tá ok? Bom, a nossa aula hoje é até 10h30, não é? Então, para mim aqui está faltando nada. 1 minuto. Menos de 1 minuto. Então, eu acho que a gente deve abordar isso aí na aula que vem. Eu vou deixar umas listas de exercício para a próxima aula, pedindo para vocês fazerem a decomposição de alguns vetores e calcular os módulos dele. Só para a aula que vem, vocês já terem treinado um pouco de como mexer com essa ferramenta matemática que eu entreguei para vocês hoje. Galera, isso é uma ferramenta que nós vamos usar no primeiro, no segundo, no terceiro anos, no ensino superior, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado e no escambau A4, tá ok? Para o resto da vida. Beleza? Então, um abraço para todos vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, eu espero aqui alguns minutos, não tem problema, ok? E até a terça que vem. Um abraço a todos. Tchau. Bom dia. Alguma pergunta? Ainda estou aqui. Você vai disponibilizar... Oi.
Tá aula no Moodle. Vou colocar a aula no Moodle. Daqui a mais ou menos meia hora ela já estará lá. Ok? Ô Nayara. Nayara, você está aí, né? Desculpa. Eu vou colocar lá o link da aula, porque a aula vai estar, na verdade, no YouTube. Ok? Eu estou colocando no YouTube. Oi, tô. Por quê? Porque no YouTube eu vejo a quantidade de visualizações. Ok? Tá. Beleza? Então, não sei quem visualizou, mas pelo menos eu sei que visualizaram. Um abraço. Tchau para todos. Até mais. Professor. Oi. Eu mandei a minha lista lá no e-mail, porém só depois eu percebi que eu esqueci de colocar a resposta de uma letra de uma questão. Eu posso reenviar? Deve. Ok? Eu confiro lá depois. Sim, eu até já me deu Estou cancelando a gravação agora, tá? Okay. Oi. É porque